Olá, é uma alegria ter você aqui com a gente no canal da Comunidade Encontro. Esse espaço ele foi criado para compartilhar as nossas reflexões, aprendizados e conteúdos das nossas séries de palestras. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor da nossa comunidade, acompanhar as nossas atividades, ou se você é novo por aqui, siga-nos no Instagram, @EncontroComunidade. Hoje nós encerramos essa série de palestras que nós temos trabalhado durante os dois últimos meses. Antes que a casa caia, famílias não quebram de repente. E hoje nós vamos conversar a partir desse tema, aprendendo a ouvir o coração do outro. Ao longo das últimas semanas, em minhas leituras devocionais, tem me chamado muito a atenção esses 3 atributos, 3 características de Deus. Deus vê, Deus fala, Deus ouve. Deus vê, Deus fala, Deus ouve. Por exemplo, quando Jesus ensina a oração que nos é conhecida como a oração do Pai Nosso, ele nos orienta a entrar no quarto, fechar a porta e o Pai que vê, ou seja, o Pai vê a nossa oração em secreto. Deus vê. Ver aqui tem um sentido de enxergar a necessidade, ver além do que os olhos humanos eles podem ver. Deus vê a nossa necessidade, Deus vê a nossa alegria, Deus vê a nossa família, Deus vê a nossa dor. Olha que confortante que isto é. Mas ao mesmo tempo, Deus fala, Deus fala. O Deus da Bíblia não é um Deus distante, mas um Deus de relacionamento, um Deus relacional. E Deus também escuta. Ele ouve o clamor, ele ouve a oração, ele ouve o choro. Deus não é um Deus distraído, não, Deus ouve. Enfim, eu menciono isso porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, essas características, elas também deveriam ser as nossas práticas nas nossas vidas, relacionamentos e também para com as nossas famílias. Agora, focando especificamente aqui na parte da escuta, do ouvir, que é o nosso foco hoje, certa vez o teólogo e educador Rubem Alves, ele fez a seguinte citação: "Sempre vejo anúncios de cursos de oratória, mas nunca vi anúncios de curso de escutatória." Não é interessante? Nós temos dificuldades de ouvir. Na verdade, nós temos facilidade para falar, nós temos facilidade para opinar, nós temos facilidade para responder, para reagir, mas ouvir não nos é natural. Ouvir no sentido de promover a escuta, atenção ao outro, cuidado ao outro. Por que tem que ser assim? A minha esposa e eu, Sharon e eu, nós estivemos nesse último final de semana em um retiro de casais para pastores e a palestrante compartilhou uma analogia que eu achei muito interessante entre o escritório e a sala de estar. Eu estou fazendo aqui uma adaptação dela, né? Entre o escritório e a sala de estar. Quando eu digo o escritório, pense no seu ambiente de trabalho, seja a fábrica, o consultório, o laboratório, enfim. O escritório aqui, o escritório é o lugar da produtividade, é o lugar da pressão, é o lugar da performance, é o lugar dos números, é o lugar onde você desempenha funções, é o lugar onde você é cobrado, é o lugar onde você é exigido e, claro, isso também traz um preço. Nas últimas semanas tem me chamado muito a atenção a quantidade de pessoas que têm compartilhado comigo o mesmo sentimento, tensão, esgotamento, implosão emocional. Nós estamos em julho praticamente, parecendo que estamos em dezembro, sem reserva emocional alguma, porque o escritório, o ambiente de trabalho é o local da performance, mas existe também a sala de estar, que numa casa tem o papel de receber visita.
Ela sempre, ou essa é a tendência, está arrumada, organizada, toda bonitinha. Afinal, este é o local onde exercemos a nossa hospitalidade. Na casa dos meus avós, por exemplo, quando eu era criança, você poderia brincar em qualquer cômodo, menos na sala de estar. Aquele lugar sempre estava impecável, arrumado. Na sala de estar estavam ali as fotos da família, todos sorrindo, perfeito, tinha as medalhas de bote que meu avô conquistou para mostrar vitórias, ou seja, tudo para trazer essa boa impressão para as visitas. Mas olhem, tanto o escritório quanto a sala de estar são locais de fachada, é externo, quer causar boa impressão. O entre, esse é o X da questão. Esse entre é o lado invisível da nossa vida, é o bastidor da nossa alma, o local que ninguém enxerga. Já parou para pensar sobre isso? Os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, ninguém vê isso na sala de estar. Sala de estar é lugar de foto bonita, com sorriso de orelha a orelha, é fachada externa. E sabe por que eu digo isso? Porque é nesse bastidor da vida, nesse lado invisível da vida, das nossas almas, das nossas vidas, que nós precisamos ser ouvidos. Precisamos ouvir, precisamos ser ouvidos. E é nesse ponto que entra a importância da família. Por exemplo, o marido, ele chega em casa do escritório após um longo dia de trabalho, um dia de demandas, um dia de pressões, um dia de performances, e ao invés de ele encontrar essa esposa representada na foto, acolhedora, disposta a ouvir, o que ele encontra é esta. Pronto. A família aqui deixou de ser um lugar de escuta. Ele só tem mais um chefe para mandar dentro de casa. O lar aqui é uma extensão do escritório. Mas o contrário também é verdadeiro. Se ao chegar em casa, depois de um longo dia no escritório, a esposa espera encontrar esse marido que acolha, todo bonitão, na escuta, no apoio, que olhe nos olhos, mas que ao chegar em casa ela vê esse cara aqui pronto, ela tem mais um filho para cuidar. Ela tem 2 trabalhos, fora de casa e dentro de casa. Performance fora de casa, performance dentro de casa. O lar aqui também é uma extensão do escritório. Onde que eu quero chegar com tudo isso? E é claro que são 2 exemplos casuais, mas pense nessa dinâmica dentro do seu contexto de vida, seja solteiro, seja divorciado, seja alguém que mora com os pais e assim por diante. Existe um lado da vida, e esse é o X da questão, em que nós não queremos mais performar, não queremos provar nada, não queremos produzir, apenas queremos ser nós mesmos. Um lugar para falar sem medo, ouvir com atenção. E isso acontece na família. A família, por excelência, é o espaço, é o local e deveria ser da escuta. E ninguém melhor do que o próprio Jesus, que nos ensina a ouvir. Acompanhem comigo essa história. Entrando Jesus numa região chamada Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Percebam, aqui nós temos a primeira cena dessa história. Jesus ouve. Jesus ouve. Ele não fala nada, ele não pré-julga, ele não olha de cara feia. Jesus ouve. Ele ouve um homem com sofrimento no seu seio familiar. Agora, para a gente entender melhor o texto aqui e aplicar para o nosso contexto atual, quem era o centurião, esse personagem? O centurião era um soldado, um homem de liderança. Ele cuidava de 100 soldados, por isso esse título, centurião, traduzindo em miúdos para os dias atuais. Aqui nós temos um cara de status e influência na sociedade. Para ser um soldado e líder de soldados, isso significava que ele era um cara de liderança e referência. Bem remunerado,
um cara disciplinado, um status de dar inveja. Nós estamos diante de um homem estruturado e com autoridade. No seu escritório da vida, digamos assim, ele ia muito bem, obrigado. Mas ele tem um problema. Ele tem um problema. Ele vive uma tensão. Ele vive angustiado. Ele precisa ser ouvido. E o que acontece? Eis o que ele diz: Senhor, o meu criado está em casa ou jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Qual que era a dor desse homem? Há um servo na sua casa que está doente. Vale lembrar que numa família romana, a família ela era composta pelos pais, filhos e os servos. Pais, filhos e servos. Esse era o oikos, ou a casa de uma família greco-romana. Os servos eram parte também da família. Uma configuração estranha para o nosso mundo contemporâneo, mas da qual nós precisamos dar esse salto cultural que nós precisamos fazer para melhor interpretar o texto aqui. E isso explica a dor deste homem. A sua casa, ela estava em sofrimento. Mas Jesus não apenas escuta esse homem, ele também diz. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Para mim, essa que é a beleza do texto. Um homem estruturalmente, socialmente saudável, que sabe que possui preconceitos dos judeus da época, um pagão. Mas veja que interessante, no meio dessa pressão da vida, da dor no seu seio familiar, ele vai ao encontro de Jesus para ser ouvido, Deixa eu ilustrar o que está acontecendo aqui por um momento. O coração e a vida desse homem estava como uma panela de pressão, uma panela no fogo, uma panela com água fervendo. Havia uma dor que ele não conseguia resolver. Ele era pago para resolver problemas, tomar decisão rápido, mas agora nós estamos diante de um homem que apenas precisa de uma escuta para o seu problema. E a beleza é que Jesus ouve. A escuta de Jesus foi para o centurião o que um ofurô é para um corpo exausto, um lugar de alívio, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. E talvez uma das maiores necessidades das nossas casas hoje não seja mais conselhos, mais cobranças, mais explicações. Talvez seja essa disposição de sentar, olhar nos olhos e oferecer ao outro aquilo que Jesus oferece ao centurião. Uma escuta que traz descanso para a alma. Menos panela de pressão e mais ofurô. Descanso para a alma. E o centurião aqui no nosso texto responde a Jesus dizendo: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Perceba aqui a mentalidade, a cosmovisão militar nessa fala. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Vejam que interessante. Ele era um homem acostumado a dar ordens, e ele está trazendo para essa conversa todo o seu mundo militar. Mas agora ele quer ouvir Jesus, e acima de tudo, ouvir a voz do Mestre, ouvir a voz de Jesus. E a história termina. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Percebam a beleza dos movimentos. Jesus vê, Jesus fala, Jesus ouve. Jesus vê, Jesus fala, Jesus ouve. Quais são alguns dos limitadores da boa escuta numa família, nas nossas famílias? Podemos dizer que as distrações são limitadores. Celulares, televisão, notificações, redes sociais.
Todas essas coisas, elas, claro, podem ser boas e eu mesmo usufruo delas. O problema não está necessariamente na tecnologia, o problema é quando ela ocupa o espaço da escuta, mas também os preconceitos. Depois de anos convivendo com alguém, surge uma tentação perigosa para conosco. Acreditar que nós já sabemos o que o outro vai dizer, né? Então a gente solta aqueles dizeres de lá vem ele de novo com esse papo, já sei qual é a reclamação, lá vem ele ou ela reclamar do trabalho novamente. Perceba, são os pré-conceitos. Um terceiro limitador da escuta também é a indiferença. Quando não temos mais interesse genuíno pela vida do outro, nós paramos de fazer perguntas, paramos de demonstrar curiosidade. No evento do Dia dos Namorados, aqui na comunidade, que nós chamamos de Noite de Queijos e Vinhos, os palestrantes pediram para que cada casal olhasse nos olhos do cônjuge por 3 minutos. 3 minutos. Olhar nos olhos. Simples, é simples e sem custo algum. Quem ama, presta atenção. Quem ama, se interessa. Quem ama, escuta. Isso vale não apenas para casais, mas também no relacionamento com os filhos. Escutar com os olhos. Concluindo, se um dia você passar pela minha casa e me ver usando este chapéu, saiba de uma coisa: eu estou cuidando do jardim. Olha, eu não entendo nada de cuidado de flores, não entendo muito de paisagismo, minha esposa gosta dessa prática, mas eu gosto de cortar grama, arrancar os matos que incomodam, organizar as coisas no lado externo da casa. É uma prática que eu herdei do meu pai. E desde que nós chegamos aqui na cidade no ano passado, regularmente eu coloco esse meu chapéu e vou lá para fora de casa e vou cuidar do jardim. Inclusive, meu jardim agora mesmo, ele inspira cuidados. É uma prática que nós gostamos de fazer. Os proprietários da residência onde nós moramos sempre foram muito graciosos nas reformas da casa, então nós, em resposta a isso, sempre temos esse olhar e esse cuidado para com esse bem da casa e não, por último, com o jardim. Mas olha só, recentemente, enquanto eu cortava a grama do jardim, minha filha ficou ao lado, minha filha menor, observando, e em determinado momento eu peguei aquele chapéu que eu estava usando e coloquei na cabeça dela. E ela ficou toda orgulhosa, parecia dizer assim: eu estou usando o chapéu do papai. Toda orgulhosa, toda orgulhosa. Mas vejam, não é só de alegrias que vive o jardim. Essa é uma foto da última enchente que aconteceu na cidade. Que bom que a água não entrou dentro da casa, mas afetou o meu jardim. O único que estava feliz aqui nesse dia foi o cachorro, mas ele tomou uma decisão errada. Porque ele foi se banhar na água suja e na semana seguinte ele estava cheio de carrapato. Enfim, por que eu digo isso? Talvez o cuidado do jardim seja uma ilustração do cuidado com as nossas famílias. Todo jardim exige cuidado. Todo jardim surgem as ervas daninhas, o mato cresce, a enchente vem, decisões erradas são tomadas e a gente se banha na água suja do pecado. As coisas saem do lugar. E se não houver atenção, o que era bonito começa a ser tomado pelo abandono. Com a família não é diferente. A família é como se fosse esse jardim. E ao encerrarmos essa série sobre família, nós precisamos lembrar que relacionamentos precisam de cuidado, casamentos precisam de cuidado, filhos precisam de cuidado. E a boa notícia do Evangelho é que Deus não nos abandona no mato. Em Cristo, Deus vê, Deus fala, Deus ouve. Ele nos acolhe. E como esse chapéu que eu uso, ele nos reveste com a sua graça. Ele nos cobre, ele nos protege, ele nos direciona. Talvez o seu jardim hoje não esteja bem aparado, bem cuidado, talvez esteja com enchente nesse momento, talvez estão áreas que precisam de atenção. E o convite que nós recebemos é de receber essa graça que nos reveste, daquilo que Paulo chama de o capacete da salvação, para o cuidado do nosso jardim.
Qual é o jardim que Deus colocou diante de você? Assim, ouvir é um dos atos mais profundos de amor, porque comunica ao outro você importa. Que a graça de Jesus, do Deus que vê, fala e ouve, nos traga sabedoria no cuidado do jardim das nossas famílias que Ele nos confiou e até semana que vem.